Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo, a gente vai agora falar sobre o MXRF11, um fundo imobiliário muito querido aí, né, pelos amantes dos FIIs e dos dividendos. Mas a gente tem algo para falar aqui sobre esse fundo imobiliário, né, que nem tudo é um mar de rosas. E a gente vai trazer um pouquinho uma discussão sobre a oitava emissão de cotas do MXRF11. A gente na época já falou todo o período, né, que seria disponibilizado o direito de você exercer para ter novas cotas do MXRF11. A gente vai dar uma olhadinha também nesse valor que inicialmente era o desejo desse FII, mas aí não conseguiu bater. A gente vai ver mais ou menos quanto foi que ficou e também o que é que pode acontecer, né? Na verdade, o que eu acredito, né? Essa vai ser uma opinião minha. O que eu acredito que vai acontecer com os dividendos desse fundo imobiliário. Vamos lá. Nessa oitava emissão de cotas, vale mencionar, né, que é um fundo imobiliário que já está na sua oitava emissão de cotas. A oferta inicialmente tinha o desejo de emitir cerca de 49 milhões, na verdade 49 milhões 701 a 1.709 novas cotas para esse fundo imobiliário. Iria arrecadar um montante de 500 milhões 7 reais e 40 centavos com essa nova emissão de cotas, mas a verdade é que, mas aí foi divulgado pelo fundo imobiliário que obteve, na verdade, no encerramento, né, que foi dia 31 de julho, se não estou enganado, que foi emitido esse documento aqui que a gente está lendo, e o fundo conseguiu arrecadar pouco mais de 334 milhões. Essa cota na emissão, na verdade, estava sendo vendida a R$ 10,06, mas tinha um precinho lá de 20 e poucos centavos, ou era 30 centavos, não lembro bem, para você ter o direito, né, de comprar as novas cotas na emissão. E não foi emitida aquela quantidade, vamos lembrar aqui, era uma quantidade de 49 milhões, quase 50 milhões, e não foi emitido toda essa quantidade, né? Porque se tivesse sido emitida toda essa quantidade, aqui a gente não teria 334 milhões, a gente teria lá os 500 milhões. E aqui a gente consegue perceber que esse FII emitiu apenas 33 milhões, né? Um pouco mais de 33 milhões, na verdade, nessa oitava cota. E aqui agora entra uma análise muito importante que deve ser feita. Veja só, eu já estava falando isso a respeito de algumas ações. A gente sabe que os dividendos, eles são calculados baseado no lucro que será distribuído, né, no percentual do lucro que será distribuído, pelo número de cotas. Ou seja, quanto menor for a quantidade das cotas, maior vai ser o valor por cada cota individual. Os fundos imobiliários, geralmente, eles distribuem mais de 95%, né, dos seus lucros mensais. É no mínimo os 95%. No MXRF11 acontece isso, é um fundo imobiliário que distribui bastante. Mas o problema está justamente na quantidade de cotas. Eu vou abrir aqui o Status Invest para a gente dar uma olhadinha em alguns aspectos desse fundo imobiliário. E eu quero chamar a sua atenção para a quantidade que vem sendo distribuído, o valor, na verdade, né, que vem sendo distribuído nesses últimos meses. É um valor de 12 centavos, veja, já vem fazendo isso desde o mês 2, no caso, em fevereiro. Na verdade, aumentou, né? Ano passado, distribuía ali na casa dos 10%, chegou a distribuir 0,08%. Mas aí aumentou, com também as altas taxas de juros, né? Inflação alta, então o fundo decidiu distribuir mais proventos. Mas esses 0,12 aqui, ele tem a ver com o lucro que aquele fundo imobiliário vem distribuindo sempre, né? O valor que se reserva para distribuir. E veja só uma coisa aqui.
Antes dessa subscrição, você perceber aqui em junho de 2023, esse fundo imobiliário tinha cerca de 226 milhões de cotas. Agora o fundo tem cerca de 259 milhões de cotas, certo? Em março era a mesma coisa, 226, né? Porque não tinha tido outra subscrição nesses meses. Mas após a subscrição, a gente ficou agora com esse valor, essa quantidade maior aqui de cotas. E aí, a gente pode estimar o valor que o fundo imobiliário vinha distribuindo, certo? Aquele valor do 0,12, e a gente vai fazer isso agora aqui. Deixa eu abrir a calculadora. Ou seja, era 0,12 vezes 226,04, certo? Então, é algo em torno dos 27 milhões que esse FII distribui mensalmente. Agora a gente vai ter que dividir esse valor pelos 259,3 milhões de cotas. 259,3 milhões de cotas. Isso daqui agora, meus queridos, dá cerca de 10 centavos. Então você perceba que os dividendos desse FII baixaram, né? Porque estava na casa dos 12 centavos e agora vai para a casa dos 10 centavos. Se de fato acontecer isso agora no mês de setembro na distribuição, vai estar certo isso que eu estou falando, e aí vai ser totalmente impactado por essa nova subscrição. É claro que o patrimônio desse fundo imobiliário deu uma crescida, tá? Se a gente olhar outros aspectos também, como valores a receber, aumentou de fato. Também o caixa desse fundo imobiliário, o MXRF11, subiu um pouco também recentemente, nesse último mês. Mas a questão também de valores a pagar acabou crescendo. E eu não sei se o fundo imobiliário vai aumentar os dividendos agora para o mês de agosto. Mas ao que tudo indica, e por essas contas rápidas que a gente fez aqui, o valor vai reduzir para a casa dos 10 centavos e, no meu ponto de vista, como eu sempre falo, sempre que aumenta a base acionária, os dividendos caem. E se de fato isso acontecer, talvez eu tenha que repensar e o MXRF11 não vai ser mais uma prioridade para eu estar investindo na minha carteira de FIIs. Mas se continuar nos 12%, eu gostaria de saber também de onde é que está repondo esse valor, né? Porque a base de cotistas aumentou, então se o valor continuar, tem que saber de onde é que esse dinheiro está saindo. Bom, essa subscrição aqui que ocorreu, né, foi anunciada em maio, mas na verdade em 2021 teve, 2020 teve. Na verdade 2020 foram duas, né? Dois anúncios, 2019 também teve. Como eu já falei, né? E você também já viu. Essa é já a 8ª subscrição do MXRF11. Ainda bem que em alguns momentos o FII ele tem aumentado os seus dividendos, né? Mesmo após as outras subscrições. E vamos ver, torcer, né? Para que mesmo depois desse aumento na quantidade de cotas, a gente permaneça recebendo bons dividendos desse fundo imobiliário. E por hoje é só. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal para nos ajudar e até um próximo vídeo. Valeu, tamo junto, abraço.